A operação contra o Comando Vermelho, realizado nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro, tem causado polêmica e muitos debates. Um deles aconteceu na nossa Assembleia Legislativa. Vitor, agora é hora da gente debater o assunto aqui no Cidade Entrevista e vamos receber por telefone os deputados estaduais Alberto Feitosa e Dani Portela. Muito bom dia, Dani. Bom dia, Renata, bom dia, Vitor e todas as pessoas que nos escutam. Nessa manhã de segunda-feira é um bom início de semana para nós e um bom debate. Deputado Alberto Feitosa, bom dia para o senhor. Bom dia, Vitor, bom dia, Dani, bom dia, Renata, bom dia a todos que nos ouvem. Bom, deputados, eu queria que a gente então fizesse um apanhado, uma análise, a começar pela senhora, deputada. Qual análise que a senhora faz dessa operação específica e trazer aqui para o nosso contexto? A senhora imagina que uma operação nesse sentido poderia ter utilidade para a segurança pública em Pernambuco? Olha, eu sou uma das vozes completamente discordantes desse tipo de operação. Inclusive, essa operação, na minha avaliação, ela foi um verdadeiro fracasso. Não há o que se comemorar, uma operação que termina com tantas vidas perdidas, inclusive vidas de agentes da polícia. Essa operação ela não trouxe os elementos fundamentais, que é coordenação, planejamento e uso de inteligência. Foi uma operação de força que deixou muito sangue pelo chão, muitas famílias enlutadas e, por isso, essa operação ela não pode servir de modelo, né? A operação, para mim, o que aconteceu não foi uma operação que promove segurança pública, mas uma verdadeira chacina de milhares de pessoas e corpos deixados para trás e recuperados pelos próprios familiares. A gente vem vivendo nesses últimos dias cenas de horrores, inclusive com famílias não conseguindo até hoje identificar a totalidade dos corpos. Então, isso não é modelo nem para Pernambuco, nem para lugar nenhum. Vários órgãos internacionais, até a ONU, já se manifestou contrário ao resultado de uma operação como essa, que não ataca quem financia o tráfico, que não ataca o problema na sua raiz e que matou ali milhares de operadores, mas não prendeu nenhum chefe e não fez nada que vá mudar, de fato, o enfrentamento ao crime organizado. Deputado Feitosa, a avaliação que o senhor faz sobre a operação e se ela deveria ser, um modelo poderia ser replicado aqui em Pernambuco? Olha, primeiro, como você começou a anunciar, Vitor, uma operação contra o Comando Vermelho. Então, só a abertura do programa já diz quem ali foi enfrentado. Foi uma facção criminosa, no meu entendimento, criminosa e terrorista, porque lá, inclusive, foi encontrado uma sala de tortura. Foram apreendidos mais de 90 fuzis, foram 93 fuzis apreendidos. Se a gente for analisar, muitos quartéis da Polícia Militar, batalhões da Polícia Militar do Estado de Pernambuco não tem essa quantidade de fuzis, mais de 40 mil cartuchos de munições das mais diversas calibres, .50, a gente não tem ideia do que é uma .50, do tamanho da palma da mão de um homem. Calibre 7,62, um tiro de 7,62, se pegar no ombro de um homem de média complexidade, arranca o ombro. Aí dizer que isso é um fracasso, que houve inteligência, como é que você emprega 2.500 homens numa operação de escuta telefônica e planejamento por mais de um ano, onde não teve tiros que matou ninguém no ambiente urbano, foram todos dentro de uma mata. Essas pessoas que foram para a mata de madrugada, 4 horas da manhã, você está numa mata armada de fuzil, que pessoas são essas? São bandidos. E dos 121 bandidos que foram mortos, todos, Dani, já foram identificados. 73 deles, 78, já com passagem na polícia por roubo qualificado, tráfico de droga e homicídio. E os outros 43, todos também tinham passagem pela polícia.
e estavam, inclusive, trajando roupa camuflada e roupa de guerra. Então, sangue pelo chão, lamentamos a morte de qualquer pessoa, mas sangue pelo chão deixa o Comando Vermelho, o PCC e tantas as outras facções criminosas todos os dias. Porque quem vive naquelas áreas conflagradas sob o domínio do tráfico é domínio mesmo. Ele compra seu negócio ou se associa a você, quer você queira ou não, quer seja uma padaria, uma farmácia, um posto de combustível. Ele deixa a família, de fato, enlutadas também todos os dias, não só pela dependência das drogas, mas hoje avançando muito mais no controle do gás de cozinha, da venda de combustível no local, do transporte público, da internet. Quem está morando nessas áreas, inclusive aí em Pernambuco, sabe do que eu estou dizendo. E uma operação que aqueles que não quiserem enfrentar a polícia, e aí eu quero dizer, nesse momento a gente tem sim que lamentar a morte dos 4 policiais. Esses sim estavam ali a serviço e a gente tem que ficar enlutado pela morte deles. A gente tem que... Quem não quis enfrentar a polícia, que planejou e levou com que as pessoas fossem para a mata, imagens essas já mostradas pela imprensa e que vivia de chacota, inclusive de cobrança da população carioca, que, diga-se de passagem também, 73% da população do Rio de Janeiro aplaudiu e quer mais operações dessas, como também deve ser esse o percentual do Brasil. Então, quem não enfrentou a polícia se entregou. Então, o que Dani diz que foi um fracasso, eu digo que foi um sucesso. Lamentavelmente, a gente tem que ter esse tipo de enfrentamento, porque é com violência. A gente não tem ideia o que é um tiro de fuzil. Quem está ouvindo aí não tem ideia do que é um fuzil. Eu sei, eu já morei no Rio de Janeiro em 93, 94, já subi o morro no Rio de Janeiro, quando lá tive a disposição das forças militares. E quero dizer a vocês o seguinte, já em 93, 94, a favela da Penha e o complexo do Alemão e o complexo da Penha, a gente já não entrava fácil. Diferentemente de que Lula faz, caminhando lá com facilidade, e o Flávio Dino. Então, essa é a minha observação, e eu acho que tem que ser feito sim, no estado de Pernambuco, que eu já recebo, inclusive, depoimentos, ele estava atendendo um jovem na minha sala, e ele olhou para o relógio, já eram 8 horas, e disse, eu tenho que ir porque na minha comunidade tem toque de recolher e eu não posso chegar lá depois das 19 horas. Ele faz Uber lá, tem que deixar o carro e pagar aos traficantes para guardar o carro dele para ninguém mexer. Então, tem que ser feito não só no Rio de Janeiro, mas também em todos os estados. Lembrando, inclusive, quem nos ouve e a Dani, que 54 pessoas dos mortos eram de outros estados, 9 estados, e eram todos eles chefes do tráfico nos outros estados. E estavam lá no Rio de Janeiro por uma facilitação que o Supremo Tribunal Federal deu numa DPF, inclusive solicitada por um parlamentar do PSB, que tem o presidente João Campos, e lá tinham 54 pessoas de outros estados que foram mortas, inclusive muitos deles chefes sim, do crime organizado. O chefe do Comando Vermelho não foi pego, mas ainda está na cola dele e em breve será pego, Dani. Ele e, se Deus quiser, todos os outros. Coronel Alberto Feitosa, o senhor falou aí diante de todo esse aparato, né, que o Comando Vermelho tem, né, em comparação com o que a polícia tem. E o que se fala muito é na quantidade de mortes. O senhor acha que teria como realizar uma operação como essa sem ter as mortes, realizando as prisões? Veja, é uma coisa surreal isso aí. É uma coisa, a gente fica sonhando com isso. É difícil você ver a polícia chegar numa comunidade onde foi encontrado tantos fuzis, tantas munições, onde tinham barricadas, verdadeiras barricadas montadas com concreto, com carros roubados. E você imaginar que a polícia vai chegar num lugar desse e não vai ser recebida a tiro. Então, quando você é recebido a tiro, e a polícia, como eu disse, evitou que os confrontos fossem dentro da área urbana, levando onde as mortes ocorreram dentro da mata, tirando, inclusive, ali, poupando aquela comunidade. Então, quando as pessoas correm de fuzil na mão para dentro de uma mata, 4 policiais foram mortos. Foram mortos por quem atirou contra esses policiais. Então, está claro que o ideal não pode acontecer numa operação dessa. Lamentavelmente, agora, isso foi numa operação. Ainda antes de ontem, uma mulher, uma jovem, dentro de um Uber,
troca de tiro de facções, atingiu a cabeça dela. Isso ocorre todo dia no Rio de Janeiro. Eu estou falando todos os dias. Nos últimos 2 anos, mais de 600 pessoas, uma morte por dia, ocorre na área conflagrada, sobretudo ali Jacarepaguá, Barra da Tijuca, que está sendo agora também dominada pelo Comando Vermelho. Então, essa é a realidade que vive o Rio de Janeiro. Seria bom que a gente conseguisse passar um helicóptero, distribuir panfleto, quem é traficante, quem é aí do Comando Vermelho se entregue, se apresente na delegacia, se apresente no quartéis, sim. Mas a gente não está falando de uma facção qualquer, a gente está falando de uma facção que hoje é um grupo armado, é um grupo... viveu ali no Rio de Janeiro, na verdade, uma guerra civil. Se você for pela classificação, o Dani citou a ONU. Então, vamos lá o que é que a ONU acha de um grupo de mais de 400 pessoas que portam todos eles fuzis, pistolas, fuzis .40, drone, granadas. Então, que grupo é esse? Isso deixou de ser, porque eu respeito muito a deputada Dani Portela, mas às vezes a gente fica falando em cima de teorias, daquilo que a gente não imagina que seja. Mas se chegar numa casa ou numa comunidade e encontrar pessoas com revólver 22 e 38, já é difícil enfrentar. E 400 pessoas armadas com fuzil, com planejamento, uma área toda planejada. Os chefes dos tráficos de 9 estados estavam ali, porque aquela região foi totalmente preparada. Durante a pandemia e pós-pandemia, foram encontrados milhões de reais, compras, inclusive compras, só de compra de armamento, mais de 5 milhões de reais a um fornecedor, 50 fuzis, um fuzil .50, também foi encontrado uma quantidade enorme de munição. Então, numa operação dessa, Renata, é muito difícil que não tenha letalidade. É lamentável, mas é muito difícil. Ali tem que ser feito o enfrentamento mesmo de uma guerra como foi feita. Deputada Dani. Eu gostaria de apresentar inúmeras discordâncias do deputado Feitosa. Para começar com o seguinte, eu gostaria de fazer algumas perguntas e quando eu terminasse de falar, gostaria que o deputado me respondesse. Primeiro, você que está me ouvindo, segurança pública não pode ser sinônimo de violência. Uma operação que, segundo o Feitosa disse, ela foi planejada por muito tempo. Inclusive, teve uma denúncia do Ministério Público. Mas nenhuma das pessoas denunciadas pelo Ministério Público foram as pessoas que foram encontradas lá. Desses policiais que morreram, um deles estava a serviço há 2 meses. Isso mostra que eles não estavam preparados para uma operação daquela monta. Se falou em apreensão de fuzis. Eu gostaria que você raciocinasse comigo e perguntasse como esses fuzis chegam ali. Ali não tem nenhuma grande fábrica de armas. Esses fuzis, eles chegam até as favelas e eles têm fábrica de armas no Brasil. A CPI do tráfico de armas mostra que a maioria das armas que estão na mão do crime organizado sai do próprio Estado. Corrupções de agentes do Estado, policiais corruptos, milícias. É isso que faz essas armas chegar na mão do Comando Vermelho, por exemplo. Bélgica, Estados Unidos e Israel são os grandes fornecedores de armamentos para o Brasil. Como é que uma arma vai sair da Bélgica e parar no Morro do Rio de Janeiro? Isso vem pelo comércio de drogas e armas, o comércio internacional, mas de lavagem de muito dinheiro. Quem quer atacar, de fato, organizações criminosas, não vai na favela, porque o dinheiro maior não está ali em cima do morro, não, está no asfalto. O dinheiro maior está em operações que usam a inteligência, como aqui interrompeu lavagem de dinheiro bilionária na Faria Lima, um dos lugares mais ricos do nosso país. É ali que se financia o tráfico. E ali não se derramou uma gota de sangue sequer para fazer aquela operação. A maior apreensão de fuzis não foi ali no Morro do Alemão, nessa operação, nessa chacina no Rio de Janeiro. A maior operação de fuzis da história recente do Brasil se deu dentro de um condomínio de luxo, onde lá moravam o hoje condenado Bolsonaro, de um vizinho de Bolsonaro, e também onde lá morava o assassino da Marielle Franco, ex-vereadora do Rio de Janeiro. Então, ali foi a maior apreensão de fuzis da história recente, em condomínio de luxo e ali também
não se derramou uma gota de sangue. O partido do deputado Feitosa é o PL, certo? O partido bolsonarista, assim como Cláudio Castro, bolsonarista, que coordenou uma das piores operações. Das últimas 5 operações violentas no Rio de Janeiro, 4 foram coordenadas por Castro. Mas essa superou, inclusive, o número de mortos da chacina do Carandiru, que todo mundo no Brasil conhece. Agora, o PL, que é o partido do deputado que está debatendo comigo, eu quero perguntar o seguinte: tolerância zero para quem? Porque essa tolerância zero, por exemplo, não vale para crime de sonegador bilionário. Agora mesmo está tramitando um projeto de emenda de Constituição para barrar sonegação bilionária. Eu estou falando de altos crimes de colarinho branco, que vai prender as pessoas ou punir as pessoas que desviam bilhões e bilhões e bilhões de dinheiros que poderiam servir de política pública. Mas o partido do deputado deu 35 dos 50 votos para barrar a urgência desse PL, que quer punir crime de sonegador bilionário. Por exemplo, aplaudir o cerco na mata, mas não aplaude o cerco da prata, né? A PEC da blindagem. Recentemente, eu inclusive vim aqui na rádio discutir sobre a PEC da blindagem, que era uma PEC para tentar blindar políticos que cometessem crimes. Crimes como homicídio, feminicídio, estupro, abuso sexual de crianças, pedofilia, qualquer crime. Essas pessoas não iam poder sequer ser investigadas. Político, tá? Sequer ser investigado sem autorização dos outros políticos. Era a PEC da blindagem, para blindar político de terno e gravata. E essa PEC eu queria saber o que Vossa Excelência acha, porque o partido do Coronel Feitosa foi a favor desse absurdo. Quer dizer que o bandido é só o outro. O bandido é quando é pobre, negro, favelado. E eu não estou aqui, de maneira nenhuma, defendendo a organização criminosa. Mas se pode, sim, fazer uma operação sem mortes. Isso é possível com planejamento, isso é possível com o uso da inteligência. O que aconteceu ali, as pessoas não estavam na mata. Elas foram emboscadas até a mata. E o que se viu na mata, para você que está me ouvindo, e não é possível que alguém ainda use o nome de Deus para justificar isso, foram pessoas que se entregaram, tinham corpos algemados, amarrados, que deveriam sim ser presos, responder pelos seus crimes, ser julgado. Não existe pena de morte no Brasil. O que houve ali foram execuções sumárias. Vários corpos, Coronel Feitosa, foram mortos a facadas. Isso mostra que os agentes policiais chegaram muito perto. Vários corpos com sinal de tortura. Foi uma madrugada sangria. Um dos corpos, um jovem de 19 anos, sem passagem pela polícia, teve a sua cabeça degolada. Uma cabeça arrancada, colocada numa árvore, numa estaca numa árvore, a exemplo do que fazia a antiga Ku Klux Klan. Então, a gente não pode normalizar a barbárie. Não é que seria ideal confrontar bandido com flores. Não foi isso que aconteceu. As pessoas, e vejam, a polícia saiu de lá sabendo que tinham mortos para trás, que tinham, no início anunciaram 64 mortes, 4 policiais mais 60. E depois, mais de 50 corpos foram retirados pelos familiares. Retirados. Crianças que assistiram àquela barbárie. Como é que fica a cabeça de uma criança dessas? Qual é a mãe que vai escolher que o caminho do seu filho seja o caminho do tráfico? Nenhuma mãe faz essa escolha. Nenhuma mãe faria essa escolha. Mas é justamente a falta de políticas públicas, a falta do Estado nessas comunidades. Para vocês terem uma ideia, épocas depois de massacres como esse, as notas das crianças, elas caem. As crianças desenvolvem síndrome do pânico, porque o rendimento escolar das crianças na favela é menor. Porque antes de aprender a formar uma palavra, ela sabe, Coronel Feitosa, o que é ter medo da polícia.
ela sabe o que é ter medo do caveirão. E esse não pode ser um modelo de segurança pública. É preciso, sim, atacar o tráfico de drogas, é preciso, sim, atacar o Comando Vermelho, mas não nessa ótica de guerra. Essa guerra às drogas, ela não enfrenta a raiz do problema, que é prender quem financia o tráfico de drogas, que são grandes empresários, infelizmente, muitos políticos. E o Comando Vermelho, inclusive, ele tem dominado combustíveis adulterados, é dono de vários postos de gasolina no Brasil inteiro. Precisa atacar isso. É quem financia, é de onde está saindo esse dinheiro. O Estado ali, Castro, acaba colaborando, porque ele entra, assassina de maneira fria, com indícios de crueldade, ordena o assassinato de milhares, a maioria jovens. E aí aqueles jovens são operadores do tráfico. Não prendeu nenhum grande chefe, nenhum grande líder, nem nenhum financiador. No outro dia se produzem outros e outros e outros, porque a gente não resolve questão de segurança pública assim. E aí a população, ela teve que ir lá, tirar os corpos que o Estado deixou para trás. Você, Coronel Feitosa, sabe o que é cadeia de custódia. No momento que aqueles corpos são retirados do local, você quebra a cadeia de custódia, que é importante a preservação do local do crime, que os corpos sejam periciados no local. Mas foi mãe que teve que arrastar o corpo do seu filho, pegar a cabeça do seu filho arrancado. Um braço com uma algema foi encontrado separado do corpo, já estava algemado. Por que não prendeu? Por que não levou? Porque escolheu fuzilar. E escolheu matar, inclusive matar com facadas. É uma morte muito próxima. Houve um extermínio ali. Não pode considerar uma operação dessa um sucesso. Isso falta humanidade. Isso é falta de bom senso de perceber a questão da segurança pública por uma outra ótica. E precisou que os familiares, com muitas crianças vendo aquela cena de horror, enfileirassem corpos, deitassem corpos, ali, descartados como lixo se fossem. O que é que a gente quer falar para as pessoas que vivem na comunidade? Qual o futuro que a gente quer dar para aquelas crianças e para aquela juventude? Corpos negros deitados, corpos negros enfileirados, a maioria muito jovem, sem camisa, a maioria só de cueca. Foi assim que isso foi exposto, uma imagem lamentável para o mundo inteiro, porque isso não é admitido. Não significa que alguém aqui é a favor de crime, é a favor de que a nossa legislação seja cumprida, que as pessoas sejam presas, julgadas e condenadas pelos seus atos, e não assassinadas sumariamente por agentes de Estado. A polícia do Rio de Janeiro é a que mais mata no mundo, mas também é a que mais morre. Então, nós defendemos um modelo de segurança pública que, inclusive, dê condições a esse policial de trabalhar de maneira mais segura. As câmeras corporais, e eu sou uma ampla defensora das câmeras corporais aqui, isso podia estar acontecendo agora em Pernambuco. Se essas câmeras corporais estivessem todas funcionando, e se não for execução, isso protegeria o próprio policial. Mas sabe que aqui responderam que todos estavam com câmera nas fardas, mas infelizmente as imagens não vão aparecer porque elas estavam sem bateria. Isso é decisão. Houve uma decisão política do governador Cláudio Castro de fazer uma operação vexatória para o mundo inteiro, lamentável pelo número de mortos deixado para trás. O nosso tempo já está chegando ao fim, né? Era para ter umas 2 horas para a gente falar sobre esse assunto, que é muito importante, mas a gente passa bem rapidinho para o coronel, para a gente poder encerrar. Vamos até às 9. Vamos lá, eu vou procurar ser rápido. Primeiro eu quero saber... Blindagem. Dan, tu já falou mais de 15 minutos, eu ouvi, agora deixa eu falar. Primeiro, eu ia fazer pergunta, mas você fez uma verdadeira retórica, falou corpos negros deitados, a própria imprensa, a Rede Globo mostrou que os corpos ali foram deitados de forma organizada, pelo próprio crime, pelo próprio Comando Vermelho de lá, que deu aquela ordem, que tirou as fardas, muitos até devem ter algemado para poder gerar uma imagem de impacto, e a própria Rede Globo, que no início começou atacando a operação, chegou a mostrar isso mesmo. O fato de ser negro,
a maioria também dos policiais ali são negros. Então, essa retórica de você querer agora passar para esse tipo de sentido, eu acho que não é o caso. A gente não deve politizar e entrar nisso. Vamos tratar do assunto como o assunto foi. Dizer que o PL, aí você politizou o PL, a Benedita da Silva foi governadora do PT durante 9 meses lá, foi quem matou 3 vezes mais num período de 9 meses do que todo o governo do Cláudio Castro, que é do PL, que hoje é o governador e que tomou a decisão e que foi aplaudido por mais de 73% da população do Rio de Janeiro. Dizer que tem que combater a lavagem de dinheiro, o crime organizado, o PT que está comandando aí com o escândalo do INSS, é uma vergonha, inclusive blindando pessoas que deveriam ser testemunhas lá para esclarecer os fatos, o PT vai e blinda. E agora, mais uma vez, nenhum senador do PT assinou a abertura da CPI de investigação do crime organizado, porque o PT está, de fato, enclaracado nisso e Lula já disse por várias vezes qual é a posição dele e a relação que tem o PT com o crime organizado. Depois, Dani, você dizer que a maior operação de fuzis foi feita dentro do condomínio onde mora Bolsonaro, vocês a toda hora disseram que quem matou a Marielle Franco foi Bolsonaro, foi o filho de Bolsonaro. Ficou provado que foi o Brazão, ligado, inclusive, também ideologicamente e politicamente, à própria Dilma Rousseff e o lado que vocês defendem. Você falar da Faria Lima, aquela operação da Faria Lima foi feita assim, quem começou aquela operação foi o Ministério Público do Estado de São Paulo. Quem tem que controlar a entrada de fuzil, Dani, e você dizendo que ali é uma operação, não. Lá, com o cara que atirou, que executou de fato a Marielle, foram presas ali naquela operação 47 fuzis. Então a gente está falando de mais do que o dobro que foi preso agora nessa operação. Crianças que vivem ali assustadas, crianças vivem assustadas todos os dias, porque o tráfico, o domínio, surra crianças, estupra mulheres, escolhe jovens para namorar, para ter relação, se não fizerem relações com eles, são mortos. Então, essa é a realidade e, infelizmente, você tem que fazer uma operação, tanto como foi feita para combater o crime organizado na célula, acompanhando o dinheiro, como foi feito na Faria Lima, que, lamentavelmente, ali o Banco Safra apareceu quem eram os advogados, né? O escritório da mulher e do filho do Alexandre de Moraes. Mas não vamos falar disso agora, não. Então tem que fazer, mas também, infelizmente, Dani, tem que enfrentar. E aí você dizer que foram jovens, não. Só tinha um menor dos 121 mortos, só um era menor de idade. E também já tinha sido apreendido por passagem por tráfico de droga e roubo. Então eu acompanhei e sei direitinho os fatos. Então é lamentar que ainda tenham algumas pessoas que aprovam a marcha da maconha, que é uma apologia à droga, e a maconha não chega na casa de um jovem, na casa de qualquer pessoa, de maneira que não seja pelo crime organizado, pelas diversas facções que existem no Brasil, e de lá se começa tudo. Então, eu acho que operações como essa, mais uma vez, aplaudo sim a decisão do governador. Se eu fosse governador aí em Pernambuco, faria operações como essa. Lógico, primeiro ofertava oportunidade, tentaria operações para você enfraquecer essas facções como foram feitas, mas se necessário for, a polícia existe e é para isso mesmo, é para enfrentar o crime. E ali, Dani, me desculpe, aqueles que estavam na mata não era nem um jovenzinho, um pobrezinho, um pobre coitado, eles tinham um fuzil na mão, certo? E correram para a mata porque eles não podiam ficar em suas casas, porque tinham dos 121, todos eles, eu repito, ou tinham passagem pela polícia ou então estava sendo procurado pela polícia. E também não é verdade que não houve prisão. Houve sim, houve 113 prisões daqueles que não quiseram se entregar. Deputado Alberto Feitosa, muito obrigado por nos atender. Um bom dia para o senhor. Bom dia, obrigado e sempre à disposição. Deputada Dani Portela, obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigada, e esse debate renderia muito tempo. Sem dúvida, deputada. Muito obrigado. Vamos ter outra oportunidade.